Entrega hoje Turismo Internacional, tivemos aí o nosso Internacional, e agora eu quero convidar, queria que vocês aplaudissem também. Marta, eu queria que você ficasse à vontade até para falar do seu currículo, porque eu não vou conseguir falar de você, né? Então fique à vontade, queria convidar a Marta Poggi para essa apresentação, que tem o tema Turismo e Design. Eu consigo o microfone? Alô? Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, aprendendo muito sobre design nesse evento maravilhoso. Quero agradecer demais o convite para estar aqui. É sempre uma delícia vir a Brasília. E muito bom também poder falar de turismo num evento de cidades criativas. Então, parabéns para a organização por ter criado um evento fora da caixa, e também para a gente estar discutindo coisas que têm a ver com cidades modernas, sustentáveis, né, que queremos visitar e viver. Eu sou do turismo, não sou do design, estou no turismo há mais de 30 anos, mais ou menos. Trabalho nos últimos anos muito com tendências, inovações, tecnologias voltadas para o turismo. E o que eu estou fazendo aqui, né, num evento de cidades criativas? A gente fala desse potencial, né, essa ligação que o turismo tem com a economia criativa, tanto para fornecer insumos, né, para a gente desenvolver produtos turísticos, mas também para a gente pensar em cidades melhores para se viver. Acho que ainda não está ligado. Espera só um minutinho. Acho que não está funcionando. Alguém me ajuda? Qualquer coisa eu tenho. Começou a funcionar? Aí. Bom, eu sempre gosto de começar as minhas palestras, até porque eu gosto muito de tendências, né, olhando para o futuro. E nem precisa olhar muito para o futuro para a gente entender que nós estamos vivendo no pós-pandemia, né, assim, grandes transformações, e, no meu entendimento, em função de quatro grandes pilares, desculpa. O primeiro é essa aceleração da transformação digital, né, que a gente vive, que deixa todo mundo um pouco mais pilhado, mais ansioso, mais conectado, e que impacta também no setor de turismo. A própria questão da sustentabilidade e do ESG, né, a sigla para a sociedade, meio ambiente e governança, né, os governos, as empresas, principalmente as de grande porte, olhando com muita atenção para esse tema. A grande incerteza que a gente vive, né, assim, com guerras, com inflação, com instabilidade política, né? Então, isso também faz com que a gente fique mais ansioso, inseguro, e é por isso que o bem-estar é o quarto pilar que eu acho que molda muito a nossa vida no pós-pandemia, né? A gente entendeu a importância de se cuidar não só da saúde do corpo, mas do espírito, né? Com práticas religiosas, e tudo isso acaba impactando bastante no turismo. E, às vezes, a gente não se dá conta que a gente está num turbilhão aí dessas transformações, né, porque a gente está no meio delas. A gente entende que o nosso cliente está muito exigente, mas a gente não se enxerga, às vezes, também como um consumidor muito exigente. E aí, por isso, né, que a gente precisa olhar para esse cara, que é o nosso turista 5.0, fazendo uma analogia ao 5G, ou à quinta revolução industrial, que é um turista que é muito mais conectado, né, que utiliza as novas tecnologias não só para planejar, mas durante e no pós-viagem. Ele é muito mais exigente no sentido de que ele busca experiências autênticas, e aí a criatividade, né, ou toda a economia criativa
pode colaborar. E ele também, felizmente, está mais responsável, né? Quando a gente olha principalmente para os consumidores mais jovens, a gente vê que eles estão tomando decisões em função de marcas ou de destinos que têm boas práticas de sustentabilidade. Então, detalhando um pouquinho, né, cada uma desse perfil, a gente está mais conectado, né, o turista, vamos dizer, ou nós, enquanto viajantes, estamos mais conectados porque a gente se acostumou a usar essas plataformas. A gente não tem paciência para assistir um vídeo comprido, né, e quando a gente olha para a geração Z, eles param para ver um anúncio durante 1 segundo. Então, se você está fazendo um anúncio de um evento ou de um serviço, ou de um evento de design, por exemplo, ou um serviço turístico, você tem 1 segundo para chamar a atenção desse potencial consumidor. E a gente também é muito influenciado, né, nas nossas decisões aí de visitar ou um destino, ou um restaurante, ou uma exposição, em função do que a gente vê nas redes sociais, né, um trabalho que normalmente também é feito pelos influenciadores digitais. O fato da gente estar podendo trabalhar à distância, a gente está se acostumando com os algoritmos, né? É engraçado que a gente gosta quando os algoritmos nos sugerem um filme para assistir, com base no que a gente já está vendo na plataforma de streaming, ou uma música, e agora a gente começa também a gostar quando esses algoritmos apontam, olha, você que gostou de tal cidade, você que gostou, por exemplo, de Curitiba, pode viajar para Brasília, porque lá você vai encontrar uma oferta de serviços muito parecida em termos de criatividade, por exemplo, né, de experiências. E o turista, todos nós, né, gente, mas o turista também quer se sentir especial. Eu cheguei no meu hotel ontem e tinha 2 brigadeiros, um cartão super fofo, né, dando as boas-vindas. Eu falei, pô, é uma delícia a gente se sentir assim, e não custa tanto para o hotel fazer algum mimo, deixar uma lembrança, né? Pode ser uma coisa bem baratinha. Eu pensei, eu sou de Piracicaba, eu falei, nossa, em Piracicaba podia ter uma pamonha, né? Todo mundo conhece Piracicaba lá não tem pamonha, mas tanto como as pessoas imaginam, mas poderia ter um mimo para a pessoa que está chegando se sentir especial, se sentir cuidada, né? E aí a gente também gosta de quando a tecnologia nos proporciona uma experiência melhor, né? A gente está vendo aí que 70% dos brasileiros estão querendo que os algoritmos, né, que a inteligência artificial ofereça sugestões de roteiros ou de serviços. Alguém aqui já brincou com inteligência artificial, ou para criar conteúdo, ou para buscar destino, alguma sugestão? Já tem forró? Olha, então. Imagens, né? O mesmo conteúdo para textos, artigos, palestras. Então, é impressionante. E à medida que a gente, às vezes, brinca um pouquinho, a gente se acostuma. A hora que a gente vê, já está no nosso dia a dia como foi o uso da internet, né? Então, os turistas também estão gostando disso, mas a gente sabe que a tecnologia para o turismo ela não serve assim, só para vender, né? A gente também vê aqui um caso que nós vivemos o ano passado, lá no Porto, num museu que chama Wine Experience. Então, uma tecnologia usando para contar a história e para deixar a gente com água na boca para conhecer todas as regiões vinícolas de Portugal, ou explicando como acontece a colheita, o plantio, a poda, né, para que a gente tenha uma experiência interativa e mais gostosa. Aqui um totem, né? Como a gente está muito acostumado com as coisas para mim, o que eu gosto, né? A gente quer tudo muito já pronto, uma curadoria. Nesse totem você vai brincando, então você vê que se você fosse um vinho, você seria um vinho de tal, né, tipo de uva. Então, a gente gosta da tecnologia quando a gente consegue também usar para poder ter melhores experiências enquanto está passeando ou se divertindo.
né? Além disso, as mudanças no trabalho permitem, né, que as pessoas permaneçam mais tempo num destino. Então, antes, o turista que vinha para passar um final de semana, ele acaba prolongando a sua estada e tem outras prioridades, né? Ele quer se reconectar, a gente está viajando muito para se reconectar com o lugar, ou se reconectar com as pessoas que a gente gosta, até porque muita gente passa muito tempo no home office, né, no digital. Então, eu me lembro até de uma fala que eu achei muito interessante do Brian Chesky, que é o CEO do Airbnb, que está sempre inovando, que ele dizia o seguinte: com o home office, a gente vai precisar viajar mais. As pessoas vão morar em outros lugares, né, com essa possibilidade de trabalhar à distância, e elas vão ter a necessidade de sair de casa nos finais de semana para interagir com outras pessoas. Então, fica já uma provocação, né? Que tipo de serviço, de experiência que a gente... Ou como usar o design em Brasília, as outras cidades criativas, para desenhar, para criar experiências que vão trazer essa reconexão que estamos todos buscando. Além disso, né, o Blended Travel, que é uma tendência que mistura trabalho, conhecimento, estudo, participar de um evento com o próprio turismo, a gente também pode receber clientes que, por conta dessa facilidade, né, da tecnologia, permanecem mais tempo no destino. Uma segunda tendência, né, da gente olhar para o perfil do turista e pensar em serviços para cidades criativas e inteligentes, é o turismo sustentável, né? Como que a gente pode trabalhar com os objetivos da ODS para trazer a sustentabilidade para que ela seja mais do que uma palavra de moda, né? Para que ela seja mesmo um estilo de vida. E aí, eu sei que aqui em Brasília tem muitas áreas verdes, tem muitas práticas sustentáveis, e acho que falta linkar um pouquinho essas rotinas, né, daqui da cidade com o turismo. Por quê, gente? Porque o turista está preferindo as marcas que fazem algum tipo de trabalho para cuidar ou do meio ambiente ou das suas comunidades, né? Então, a gente vê que 8 de cada 10 turistas já têm vontade de viajar de uma forma mais sustentável. E quando a gente percebe os jovens, né, que eles já têm comportamentos diferentes, e como a gente adota o comportamento que esses jovens acabam criando assim com muita facilidade, eu espero que esse movimento seja mais rápido do que o que a gente vem imaginando, né, de ser uma coisa assim muito de longo prazo. Como que a gente pode usar a sustentabilidade também para criar produtos, né? Pensando que as pessoas querem estar em locais que têm plantas, que remetem à natureza, espaços verdes. Então, mesmo numa cidade, numa metrópole ou numa capital, né, federal como Brasília, dá para a gente pensar em algumas experiências nesse sentido. O nosso setor também tem a obrigação, né, de ser mais inclusivo, ou de trazer essa inclusão, de trabalhar com diversidade. Eu acho que a gente tinha que dar o exemplo, né, para todos os outros setores da economia, e a gente tem avançado meio a passos lentos nesse quesito, né? Eu acho que é importante a gente entender, até trabalhar com os segmentos tipo LGBT, com afroturismo, com o turismo na periferia, né, trabalhando muito essa questão da inclusão. Uma terceira, então, característica do nosso viajante é que hoje ele está mais exigente, no sentido de que ele, além de comparar os serviços, da facilidade de comparar serviços e preços, ele também quer outros tipos de serviço, ele quer muita exclusividade, ele quer viver a autenticidade, e aqui em Brasília tem alguns elementos e alguns serviços que não existem em outros lugares, nem do Brasil, nem do mundo. Então, uma oportunidade também muito grande de trabalhar essa questão do que é autêntico, do que é típico daqui. Esse dado é recente, do Hilton, né, uma pesquisa publicada no final do ano passado, mostrando que quase 7 de cada 10 turistas
praticamente 7 em cada 10 querem ter experiências autênticas, e mesmo que isso impacte no preço da viagem, né? Então, acaba que a experiência dita para onde esse turista vai viajar, dependendo da faixa etária dele. O que eu quero dizer assim, todo mundo quer ter uma experiência diferente. Aquela coisa que a gente tinha antes, quando eu for a Paris, eu vou comer num restaurante que a minha amiga que mora lá recomendou. Hoje, todo mundo quer fazer o que um local faz. E é por isso que as experiências vêm crescendo bastante. Em algumas gerações, como, por exemplo, dos milênios ou da geração Z, né, que vem depois, os turistas decidem primeiro o tipo de experiência que eles querem ter para depois definir o destino. Se estivéssemos falando em termos de cidades criativas, né, uma pessoa que gosta de design, ia primeiro definir, olha, eu quero ter esse tipo de experiência com arquitetura, e depois falar, eu vou para Brasília. Ou eu quero ter uma experiência de enoturismo e depois decidir o destino, né, onde pode viver essa experiência. E aí, quando a gente fala de experiência, tem muita coisa, tem muita até banalização em torno dessa palavra, mas a gente vê hospedagens alternativas, né, como essa numa vinícola no Douro, em Portugal. A gente vê experiências como a Piracaia, né, no Pará, onde você tem contato com a gastronomia, com a música, com a dança, além de você estar num luau assim, bem bacana. Então, você volta para casa com uma experiência ou com uma bagagem maior do que a que saiu de casa, no sentido de ter repertório, né? Tipo, eu vivi isso e ter assunto para conversar com os amigos. Opa, foi rápido. Às vezes enrosca. Experiência do búfalo, né? Onde mais você pode ter uma experiência do búfalo que não seja no Marajó, eu desconheço. Ou astroturismo, então, alguns destinos que vêm explorando a possibilidade de você observar e aprender sobre os astros. Então, a gente tem aí N possibilidades, né? E, felizmente. E uma coisa que é muito legal, que eu acho que é uma oportunidade pouco explorada ainda pelo turismo, é que a gente aprendeu que a gente pode se divertir perto e longe de casa. E eu trouxe uma foto desse... É um rooftop em Lisboa, no hotel que a gente ficou hospedado durante a missão. Ele tem... ele foi desenhado para ser também consumido pelos próprios moradores. Tá? Então, o conceito dele é assim, a gente não entrega comida no quarto, que é para o hóspede interagir com as outras pessoas que estão ali naqueles espaços. E a pandemia deixou isso de bom, né? Como que a gente pode aproveitar os nossos espaços, principalmente aqueles que são muito dedicados para turistas, tipo um hotel, para envolver também os moradores locais. Uma outra questão interessante da gente entender, né, e me chama a atenção, que quase metade dos brasileiros querem viajar para destinos menos conhecidos. Por quê? Né? Porque as pessoas não querem mais muvuca. Então, se eu posso, eu sou paulista, né, se eu posso ir para São Bento do Sapucaí, visitar Campos do Jordão, né, se eu quero ter uma experiência de montanha, de inverno, e eu não quero aquela muvuca de Campos do Jordão, eu tenho algumas cidadezinhas no entorno que eu dou preferência, que às vezes é até mais caro para me hospedar, mas é esse tipo de escolha que os turistas começam a fazer, o que é muito bom para a gente começar também a distribuir melhor os fluxos. Então, pensando um pouco nisso, né, como Brasília pode trabalhar essas questões, né, da sustentabilidade, como que pode trabalhar, ou mesmo para um turista que vem a lazer e já conhece os cartões postais, que tipo de experiência pode ser desenvolvida para atender esse cliente, né? A gente conversava isso numa oficina no ano passado, tem muito potencial, mas também existe muita dificuldade de encontrar informação. Tem muita coisa bacana acontecendo na cidade, sempre, mas a gente nem sempre acessa esse conteúdo, né? Então, como a gente pode atender melhor esse turista daqui para frente? E eu vejo que é muito com foco nas experiências, gente. Eu digo até que as experiências começam a determinar a competitividade
dos negócios turísticos e também dos destinos. Por que eu digo isso? Primeiro que turismo de experiência não é uma coisa nova. O primeiro curso que eu fiz de turismo de experiência foi em 2009, né, o primeiro repasse. Pouca coisa avançou nesse tempo. Mas o desejo do turista de fazer coisas diferentes, viver coisas que o local faz, ele já não é novo, né? Ele já é bem antigo. O que aconteceu é que, com as redes sociais, a gente descobriu essas experiências. Então, se antes eu tinha vontade, ou queria fazer uma coisa diferente, com as redes sociais eu falo, nossa, que experiência bacana que esse influenciador está me mostrando. Quando eu for para esse destino, eu também vou querer fazer isso. Aí, quando a gente vai viajar, a gente entra numa plataforma dessas de comprar passeios, tipo Viator, tipo Expedia, Get Your Guide e várias outras. Eu descubro que existe ali, em Paris, por exemplo, eu estou entrando para comprar um ingresso de um passeio tradicional, mas eu descubro que eu posso também fazer uma aula de culinária com um chefe francês. Então, eu posso aprender a fazer croissant, por exemplo. E que cabe no meu bolso. Porque antes as experiências eram muito exclusivas para um padrão de turista que tinha um poder aquisitivo diferente. Hoje não, elas estão muito mais acessíveis. E aí, a hora que eu consumo essa experiência, né, com gostinho local, no caso do exemplo com sabor local mesmo, né, degustando, eu quero postar nas redes sociais, eu quero ter esse reconhecimento de que eu fiz uma viagem que não é tão clichê. Então, hoje, com a tecnologia, eu consigo descobrir, eu consigo comprar e eu consigo esse reconhecimento social em diversos pontos aí da minha jornada. Então, eu não tenho dúvida de que os destinos que se prepararem para isso, né, para essa oferta de experiência, e não basta desenvolver o produto, mas tem que saber embalar e tem que saber promover, eles vão ganhar mais competitividade daqui para frente. Ai, agora passou muito. Desculpa, gente, correu aqui. Bom, aí trouxe alguns exemplos do próprio Airbnb, que está revendo agora completamente a sua plataforma aí de experiências, mas falando de cidade criativa, né, trouxe o exemplo de Recife. A gente tem as plataformas que vendem experiências, então, essa é uma startup brasileira que eu acho muito bacana, né, Wine Locals. O que isso tem a ver com Brasília? Pô, não tem uma experiência de vinícola aqui? Né? Muita gente que conhece a plataforma quando vai viajar para o Sul acaba depois acessando quando está em São Paulo, ou um morador de Brasília acaba acessando para fazer uma experiência numa vinícola, conhecer um determinado tipo de vinho, uma harmonização, ou uma plataforma de gastronomia, né, entendendo que o turismo gastronômico é um dos que mais cresce no mundo, ou qualquer outro elemento aí da economia criativa que dá muito subsídio para a gente poder trabalhar os produtos turísticos, ou, melhor dizendo, as experiências. A dança, o artesanato, a fotografia, o design, a tecnologia, enfim, muita coisa que Brasília também tem de sobra, né, que pode ser utilizado nessa formatação. E aí a gente entra no turismo criativo, né? Como que a gente junta turismo com economia criativa, entendendo, né, que algumas definições trazem o turismo criativo como aquela possibilidade do turista poder colocar a mão na massa, ele poder se envolver com aquela atividade. Tem turista que vai querer ter uma experiência gastronômica só degustando, e tem turista que vai gostar de ir para a cozinha e desenvolver ali o prato, né? Ou uma cerâmica, ou uma pintura, ou uma experiência de bem-estar, né, qualquer coisa desse sentido. Além disso, né, quando a gente olha para a economia criativa, ou para todo o setor de uma forma geral, né, a gente entende que isso também reflete nos destinos turísticos inteligentes. Então, por isso apostar, só por isso já valeria apostar na economia criativa, né, entendendo que é um dos pilares da metodologia desenvolvida pelo Ministério, e também
pensando, né, que as nossas cidades, com mais produtos e também se posicionando de uma forma mais legal, mais moderna, elas vão ter mais visibilidade. Eu trouxe alguns casos, né, de inovação ou de como trabalhar a economia criativa numa pegada mais moderna mesmo. Esse aqui é uma antiga fábrica de lã, lá em Covilhã, que a gente também teve a oportunidade de visitar, né? A gente teve a apresentação de Covilhã anterior ao painel, a essa palestra. E lá eles desenvolveram um espaço nessa fábrica desativada, um espaço bem interessante. Eles se apresentam dessa forma, eu acho bem bacana, né? No passado, a nossa arte era lã. Agora preservamos histórias e tecemos sonhos. Então, eles usam a lã que foi produzida lá até a década de 70, que estava estocada, para criar vários produtos criativos, né? Então, exposições, as ativações que eles fazem nas feiras, essa mesa ela foi montada numa BTL, que é a principal feira de turismo que acontece em Portugal. Tem as luminárias, que são todas também feitas ali em lã. Então, além disso, eles usam o espaço para eventos, eles promovem experiências. É um espaço que virou assim também a casa de vários criativos que moram na cidade. A digitalização também ela entra como um elemento importante, não só nos museus, né, mas também na forma como a gente consome arte. Muitas exposições rodando o país. O turista não quer só ver um quadro, ele quer entrar, né, quer uma experiência imersiva. Plataformas, essa aqui eu achei é simples, mas eu achei bem bacana também, uma startup que eu acabei dando mentoria lá em Portugal, desenvolveu essa plataforma que chama I Did Myself. E aí, as pessoas que têm alguma experiência ou que oferecem algum tipo de serviço, como aula de cerâmica, de tear, de pintura, elas se cadastram e disponibilizam aí, e as pessoas que moram ou que visitam a cidade, elas podem agendar, né, e se inscrever para fazer algum tipo de experiência, seja uma harmonização de vinho, seja uma oficina de sabonete ou de cerâmica. Aqui eu trouxe um case que eu acho bem interessante, assim, pensando na inovação. É uma experiência que eu tive lá em Brumadinho, uma mixologista, ela criou o jantar de drinks, então são 8 passos, e eu trouxe um videozinho de uma das coisas que ela faz, só para a gente ver também como a criatividade ajuda a pensar novos produtos de gastronomia. Vamos ver se vai passar. Ah, não passou. Será que você consegue me ajudar a ver se o vídeo entra, por favor? Esse, aí. Não está rodando. Tudo bem. Ela prepara o drink com uma folha de ouro. Então, é uma coisa diferente, né? É uma outra forma da gente consumir alimento. Esse aqui é um bar muito legal, em Londres. Acho que o que menos importante tem nesse bar é a comida e a bebida. Ele se autodenomina como um espaço de arte, diversão e lazer, chama Sketch, tem que agendar com muita antecedência. Os espaços são muito diferentes. Dá para dar uma olhada, dá para ter uma ideia para aqui, existem algumas galerias. E enquanto você está ali tomando um chá, ou almoçando, ou jantando, aparece uma bailarina, ou um grupo de atores fazendo uma performance, e é sempre uma coisa inesperada. Além disso, eles têm espaços para exposições de foto, de arte, então é um bar bem fora da caixa. Vamos ver se esse vídeo passa. Passa. Consegue me colocar o som, por favor? Só para vocês terem uma ideia de como que é lá dentro. Está sem áudio. Não tem áudio?
Então, a gente vai ver o vídeo. Sem áudio é meio sem graça, mas ela é uma influenciadora, ela mostra os espaços, né? Dá para a gente ver que a comida... Em termos de sustentabilidade, eu trouxe esse exemplo também de Brumadinho, um ceramista que trabalha, ele é estrangeiro, está aqui no Brasil já há algum tempo, ele tem algumas obras em Inhotim, tem um ateliê de cerâmica e a esposa dele cozinha, e cozinha muito bem. Então, enquanto ele está mostrando para a gente ali o ateliê, ela está apresentando os pratos. Vejam que todos os alimentos eles são servidos em pratos e copos de barro que não são esmaltados, né? Eles não são nem queimados. O copo acho que sim, mas os pratos não. Então, eles colocam uma folha de bananeira para colocar o alimento em cima. E aí, num determinado momento, a gente vai lá para a cozinha, esse torno fica do lado da mesa da cozinha, e esses turistas que estão ali para essa experiência, eles podem fazer o próprio prato. Então, você faz ali o seu próprio prato. Esse vídeo passou. E aí, você come, né, com os donos na mesa, então é uma experiência para pouca gente. E depois, a hora que a gente acaba de comer, aqui sou eu quebrando uma batata doce que foi assada no forno de cerâmica, e essa colega lá do Instituto Vale, que a gente acabou de comer, e ela estava colocando os pratos na água. Então, esse barro vai ser reciclado e vai virar uma outra peça de cerâmica para um outro cliente ou uma outra peça de cerâmica qualquer. Então, a sustentabilidade sendo trabalhada de uma forma bem criativa e proporcionando também a possibilidade do turista, né, interagir, participar daquela experiência. O turista quer se envolver cada vez mais com a comunidade, né, ele quer conhecer, e aí eu me lembrei de um espaço muito lindo que tem em João Pessoa, que chama Ville des Plantes. É um grande shopping a céu aberto. Alguém conhece? Tem café, tem restaurante, tem spa, tem espaço para eventos, tem cervejaria artesanal. É de um paisagismo maravilhoso. E tudo, gente, que está lá... Então, essas são as luminárias que tem num dos restaurantes, e são balaios, né, que estão invertidos. Tudo que tem lá está à venda. Então, se você entra no café, vai comer um negocinho que eu não lembro nem o nome, ou se você está no restaurante e quiser comprar uma cerâmica ou uma cadeira, uma peça de decoração, tudo que está nesses locais está à venda e são, em grande parte, produzidos por artistas locais. Aí também a gente vê, né, como envolver o afroturismo numa cidade que não tem grande ligação, porque quando a gente fala Rio de Janeiro, quando a gente fala de Salvador, né, tudo bem, remete ao afroturismo, mas em São Paulo isso não é tão óbvio. Então, como a gente também pode embalar essas experiências e deixar mais fácil para elas serem consumidas pelos turistas. Aqui o exemplo da Pequena África no Rio, que inclusive ganhou o prêmio de melhor experiência afro do ano passado, e o elemento da autenticidade, né? Como que a gente explora a autenticidade na formatação de experiências. Aqui, o mesmo hotel de Lisboa, o Mama Shelter, ele foi todo decorado por profissionais locais, mas e também foi pintado o teto do restaurante, tem peixes e frutos do mar, né? Foi pintado por um artista local, remetendo à cidade de Buenos Aires. Então, se eu me hospedar num outro hotel da rede, numa outra cidade, ele vai ter uma cara completamente diferente dessa. Trouxe também alguns cases de cidades criativas, então mostrei algumas empresas e agora mostrando algumas cidades, como algumas cidades criativas do design estão... boas práticas que elas têm desenvolvido, que eu acho que pode ser interessante para Brasília, Curitiba e Fortaleza. Primeiro, ter um hub de criativos, né? Eu achei isso muito legal, gente, porque nesse hub de criativos, né, que no caso é de Berlim, então é um portal para a indústria criativa, então você tem desde oferta e procura de talentos,
você tem city tour guiado, city tour autoguiado ou com algum criativo que tem um enfoque na arte, na história, no cinema. No caso de Belém também, a gente vê no site Belém sendo oferecido de uma forma mais sustentável. Então, para aquele turista, para 80% dos turistas que querem viajar de uma forma mais sustentável e não sabem como, aqui no site da própria cidade ele já indica, né, algumas possibilidades. Então, as cidades criativas também podem e devem fomentar essa articulação com os empreendimentos que têm política sustentável. Aqui também um recorte muito legal por perfil, então, ciclistas, as pessoas que gostam, os fãs de esportes, ou mesmo de luxo, né, onde que eu encontro artigos de luxo. Então, é muito mais fácil da gente se conectar com um determinado perfil aí de produtos. Também acho que algumas cidades estão aproveitando o título de cidade criativa para se posicionar ou para se reposicionar, né? Eu dizia ontem que não encontrei nenhuma grande boa prática de cidade que se promove, né, para o turismo, mas achei bem interessante como Covilhã tem feito essa trajetória, né, que começou com o festival UOL, né, que é o Festival de Arte de Rua, que tem um legado maravilhoso para uma cidade que estava ali com a indústria têxtil meio defasada e muito cinza, então trouxe arte, trouxe cor para a rua e reposicionou a cidade. Mas me chamou muito a atenção Detroit, eu não sei quanto que vocês estão olhando para isso, mas Detroit é uma cidade, né, decadente pela indústria automobilística, e quando eu me deparei com essa matéria do Condé Nast Traveler, que é uma referência no turismo, mostrando que Detroit é a cidade mais criativa nos Estados Unidos. Aí trouxe alguns exemplos do que tem para fazer por lá, de como eles estão divulgando também a oferta para os visitantes. E cidade que está fazendo uma boa conexão com o turista, porque, gente, não basta ser, né, cidade criativa. Como que o turista vai entender isso? Ou como que ele consome essa criatividade? Como que ele interage, né? Como que ele tangibiliza? Achei interessante esse caso de Singapura, né, divulgando no seu site as marcas locais. Então, uma coisa que a gente está curtindo cada vez mais. Se eu venho para Brasília, tem algumas marcas de roupa, por exemplo, que não tem em nenhum outro lugar, ou em Minas. Então, por que não facilitar, né, essa conexão, não só de roupa, de moda, mas também de bem-estar, de alimentos, enfim, vários outros artigos. Aqui, também no mesmo site, os acessórios, os festivais, os eventos. Tem coisa mais chata do que a gente entrar num site e descobrir que esse site está divulgando um evento que aconteceu um mês atrás ou 2 semanas atrás. Como que a gente informa tudo o que está acontecendo na cidade para quem ou vive lá ou para quem está passeando? Então, eu achei assim, bem interessante que eles são dinâmicos, da mesma forma que Valência também divulga os seus eventos, né, por final de semana, o que está chegando, o que tem no próximo final de semana, e o que tem daqui 2, 3 meses para você se programar para visitar. Oferecendo também no site a possibilidade de você conhecer o lado criativo da cidade, né, que vai muito além dos cartões postais. Montreal também fazendo um bom trabalho e divulgando no próprio blog, né, que é uma cidade criativa. Eu achei legal como a arquitetura é forte, como dialoga com Brasília, né, nessa oferta turística. E também promovendo a sustentabilidade. Olha que legal, gente. Então, quando a gente fala de uma cidade criativa e que é moderna, ela também tem que ser sustentável ou estar a caminho, né, de se tornar uma cidade cada vez mais sustentável. Então, aqui,
oferecendo uma calculadora para o turista poder compensar, né, a sua pegada de carbono. É eu que vou para esse destino, o que eu faço para minimizar o meu impacto? Então, tem isso na palma da mão do cliente. Bilbao também se colocando como uma capital do design e também mostrando roteiros exclusivos para quem quer saber mais de moda, para quem quer ver mais decoração. Então, facilitando essa conexão do design, né, para o turista que visita a cidade. Os eventos, não só eventos relacionados a design, mas qualquer área aí de segmentação, eles ajudam a posicionar os destinos. Então, à medida que os eventos de design são trabalhados nas cidades criativas do design, a gente vai também marcando esse tema, vai ficando cada vez mais comum, não só para quem é de fora, mas também para quem é de dentro, né? Quantas pessoas que moram em Brasília entendem a cidade como uma cidade criativa do design? Então, os eventos eles são importantes, não só eventos que discuta o design, mas também um evento que mostra ou que recebe, né, no caso, aí, eventos internacionais. E, por último, a promoção turística, né, que eu infelizmente, acho que a cidade se apropria um pouco desse título que é tão difícil de conseguir, né? Uma cidade criativa. E aí encontrei, acho que o melhor exemplo que eu encontrei foi de Singapura. Eu espero que esse vídeo entre, vamos ver. Vai entrar, sem áudio, mas vai entrar. Então, mostrando banho de floresta, que a gente está falando de bem-estar, né, uma das tendências, mostrando uma interação aí com a natureza, né, viajando agora com a família, mostrando o lado descolado, né, de um passeio noturno, mostrando o design na iluminação, nos cartões postais, nos edifícios. Então, dessa forma, a gente também consegue comunicar, né, numa linguagem que fica mais fácil de ser consumida. A gente não quer um vídeo de 2 minutos, ninguém assiste mais, mesmo que seja um vídeo de um destino que você queira visitar, e que rapidamente as pessoas entendem, olha, lá eu tenho toda essa diversidade, o design está permeando, né, todos esses segmentos do destino. E, para encerrar, eu sempre gosto de terminar com essa frase, eu sempre fui muito míope, né, e eu acho que ela é muito feliz no sentido de que a vida está nos olhos de quem sabe ver, claro, mas também está muito nas oportunidades de quem sabe enxergar e principalmente aproveitar. Eu acho que Brasília, Fortaleza e Curitiba têm uma grande oportunidade de se colocar, né, de se apropriar mais do título e fazer uma conexão mais profunda e que vai gerar experiências mais bacanas, não só para quem vive, mas também para quem visita. Muito obrigada. Marta, obrigado. E eu queria, Marta, abrir esse momento para algumas perguntas. Vamos perguntar, gente? Fica à vontade. Pode até sentar, fica à vontade, tá? Próximo. Quem quer perguntar? Lilu. Lilu. Eu vou deixar o microfone aí, vou ficar aqui em cima, porque senão eu caio igual o Marcelo. Oi, Marta, tudo bem? Sou de Piracicaba também, ó. A minha pergunta é a seguinte: a gente começou agora a pesquisar. Eu sou da Universidade Federal do Ceará, estou aqui representando a comitiva do Ceará, junto com os colegas. E a gente começou agora, foi até uma surpresa ver que o turismo aqui fomenta, sustenta e acolhe, né, a Brasília como cidade criativa, porque lá é mais vinculada à Secretaria da Cultura. E aí, recentemente, antes de eu vir para cá, e antes de saber disso, agora teve o Contour, também um congresso de turismo, e a gente fez a primeira vez uma conexão, a gente trabalha com design social, do design social com o turismo responsável e sustentável. Eu não sabia também das especificidades do turismo, não é minha área, não é o que eu estudo.
E quando eu cheguei aqui, eu ouvi esse termo, turismo criativo, que é o tema principal da tua palestra, e fiquei com essa dúvida se existe no turismo, nessa fundamentação mais teórica, mais acadêmica, uma área de turismo criativo, uma pesquisa, uma fundamentação, se existe isso como um campo de estudo, uma produção epistemológica. Sim, existe. A Nicole conhece bem, né, Nicole? Depois, mas sim, tem bastante literatura sobre turismo criativo e acho que pode ser uma oportunidade aí para aprofundar. Alberto. Fortaleza também, né? Sim. Oi, Marta, parabéns pela fala, muito interessante. Eu queria perguntar, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu sei, os números do Brasil em relação ao turismo comparado com outros locais, não dá nem para começar a conversar. A Europa nem se fala, mas assim, leste asiático, o volume, né, de pessoas que vão para esses lugares. Então, até a gente tinha alguma viagem aí da van, a gente estava tendo essa conversa. Será que então, através dessa experiência, dessa criatividade, dessa alegria que a gente vende tanto como identidade brasileira, né? Porque eu falando também aqui da perspectiva de Fortaleza, que é uma cidade conhecida pelo turismo, né? Mas quando a gente vai ver também os números, inclusive econômicos, não é também essa coisa tão volumosa. Mas será que a gente vende essa alegria? Então, eu acho que a gente não sabe embalar isso. Eu acho que a gente não sabe nem explicar. O ano passado, eu fui fazer uma palestra num evento de inovação com um colega do Turismo de Portugal, que é da área de inovação. E assim, uma pessoa que não mora no Brasil, ela não consegue entender por que é tão gostoso tomar uma cerveja no boteco na calçada, que a música... Ontem, por exemplo, eu estava num bar, eu fui encontrar uns amigos do Piauí que estavam aqui, só que o bar ao lado tinha uma cantora de samba. A galera levantou e ficou em pé dançando na frente do outro bar. Que outro país você consegue fazer isso? Ela ainda falou assim, ó, já que vocês não estão me prestigiando, tipo, já que vocês não estão pagando o meu couvert, pelo menos me segue no Instagram, né? Então, isso a gente não sabe embalar. Eu acho que, assim, eu te interrompi, né, mas eu imagino que você fala, por que a gente está tão longe dos outros mercados? Primeiro, porque a gente está longe geograficamente, é caro vir para o Brasil, é mais barato para quem quer que sua praia, é mais barato ir para o Caribe, tanto para quem é americano como para quem é europeu. Segundo, que a gente não tem os serviços de qualidade como a gente vê no México, por exemplo. Os nossos serviços não são tão bons quanto os oferecidos pelos mexicanos, talvez até pelos peruanos, em alguns lugares da Colômbia. O que eu quero dizer assim, além da nossa distância, a gente tem muita lição de casa para ser feita, para aprimorar o turismo no Brasil. Mas a gente tem um mercado interno muito grande. E eu acho que nem sei se é o momento, assim, é lógico que é importante a gente promover internacionalmente, mas eu acho que a gente nem explora direito ou na totalidade o nosso mercado interno. Então, Fortaleza, eu já conheço Fortaleza. Se eu volto para lá e quero fazer uma coisa diferente, eu consigo. Eu fui para Recife, eu estava interessada em falar, será que eu consigo ver uma amostra grátis de frevo sem estar no carnaval? É isso que as pessoas estão buscando, né? Esse tipo de experiência que só tem lá, mas eu não sou tão apaixonada por carnaval para ir para Salvador durante o carnaval, mas se eu estou lá num evento, eu consigo, no meio da semana ou no final de semana, esticaria a minha viagem para ter uma experiência pequena de carnaval. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa modernizar esses serviços, porque quando a gente olha assim, pensando da pandemia, né, as pessoas curtindo um piquenique no campo, quantas postagens no Instagram que você não viu? Ou as pessoas estão numa vinícola,
Quem pensa em vir para Brasília e acha que vai fazer uma experiência de vinícola como tem hoje à tarde, né? Quase ninguém. Estou falando um turista, né? O turista não conhece. Então, esse tipo de coisa que a gente agora está curtindo fazer com uma turma pequena, que a gente não quer mais andar em bando, nem ônibus de 40 lugares, fazer aquele city tour tradicional, com aquele guia que faz aquelas piadinhas da década de 90. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa criar serviços mais modernos, assim, que atendam aos nossos desejos atuais, né? O que a gente está querendo voltar para casa com mais experiência. Aprendi a fazer isso, eu comi tal coisa, eu assisti, já ouviu falar do carimbó? Eu assisti uma apresentação, depois eu dancei, aprendi a dançar. Então, é nessa linha que tem. Aí, ontem a gente conversava que o design não é uma coisa tão óbvia, né, para o turista perceber. Então, como que a gente pode tangibilizar isso para um turista que está aqui a trabalho ou a lazer e que ele possa aprender, que ele possa ver coisas bonitas, né? Que ele possa, sei lá, às vezes até usando a tecnologia para ter uma imersão numa obra de arte ou entender melhor uma obra ou um objeto de decoração, né? Mais alguém? Estou... Que bom. Cindy Xavier, sou presidente da ProDesign, então representando Curitiba, e também da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Que o Marcos quase acertou na sigla. E dentro de um dos meus projetos, eu tenho o Internacionaliza Design, que a gente está tentando fazer posts de todas as cidades criativas, principalmente as de design. E você aqui deu uma aula, não obrigada. sendo designer, mas você é designer de experiência mesmo, né? Então, mostrar a qualidade, ela transcende, né? Ou até mesmo o restaurante. Então, a experiência ela tem que vir na hora de que você está sentando no local. O que você poderia assim, dar de dicas para a gente? Por que a gente tem que ver arte só no lugar, no museu ou no espaço, né, de exposição? Por que a gente não pode ver arte dentro de um restaurante, de um bar? Uhum. Por que eu tenho que... porque eu não posso, como lá no Ville de Plante, em João Pessoa, estar num lugar aberto, que tem muito a ver com o que a gente gosta, né, hoje mais ainda, estar num lugar bonito, que está cheio de elementos locais, dos artesãos, dos artistas da cidade, da região, e que eu posso comprar. Né? Se eu quiser, eu vou lá para a cervejaria, eu gosto de cerveja artesanal, degusto a cerveja, mas se eu estou no café, eu posso comprar cerveja, mas se eu estou no café, eu posso comprar a xícara que me foi servida o café. Uhum. Curitiba tem muitas ações importantes, né? Eu adoro Curitiba também. Que aparecem, né? Mas eu achei muito interessante a tua frase, né? Que a gente não sabe vender alegria. Não sabemos embalar isso. Eu não conseguia nem explicar para esse meu colega português por que era tão bom morar no Brasil. Eu falei assim, para mim isso é o nosso grande diferencial. Da gente ter essa alegria. Chegou alguém, puxa uma mesa. Gente, onde que você faz isso fora? Ou junta todo mundo para fazer um churrasco. Isso é tão genuíno nosso, mas ao mesmo tempo tão difícil de explicar, né? Tanto quanto o design. Tá, e daí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência, né, de estar num bar e o bar do lado estar mais atraente, né? Isso acontece muito, né? De um negócio estar muito bem, mas ele tem que ficar, parece que, competindo sempre com os demais, e os outros, em vez de ajudarem a se ajudar, eu acho ficam que ali. No caso de ontem, assim, as pessoas que estavam lá comigo, que são meus clientes, eles gostam mais desse tipo de música, então levantaram e ficaram dançando ali na frente do bar, porque eles são bares bem coladinhos, assim, que era samba, né? E eu acho, assim, o exemplo que eu trouxe é muito no sentido de falar, a gente tem essa liberdade, né? E está tudo bem, ninguém vai brigar porque você está curtindo a música do bar do lado, né? Era mais nesse sentido. Não, mas
mesmo assim, né, a gente está lá numa rua, por exemplo, a gente tem o Largo da Ordem, que tem vários estabelecimentos comerciais, desde que tem um pouco de artesanato, tem os restaurantes, né? Tem, conheço. E eles não conversam, né? Então, o que fazer para que, digamos, estabelecimentos comerciais também comecem a fomentar a cidade criativa, mas entendendo que isso vai ser bom? Você tem já alguma experiência que possa dar uma dica? Tem as óbvias, né? Por exemplo, chamar todo mundo para uma mesa. Eu acho que a comida sempre une, né? Vamos nos indicar. Uma experiência legal que eu vivi também foi em Grand Rapids. Tinha um cliente que era uma agência de receptivo lá no Michigan e ela fazia alguns tours cervejeiros. E a cidade que tem, na época tinha, em 2015, tinha umas 40 cervejarias, e para quem gosta de cerveja especial, como tem em Curitiba, né, tem um monte. Então, eles criaram, a própria cidade, a Secretaria de Turismo, criou um passaporte. Cada 10 carimbos, você podia ir na Secretaria de Turismo e trocava por uma camiseta, trocava por um brinde, alguma coisa assim. Então, é uma forma de você estimular que a pessoa que visitou uma cervejaria, ela tem interesse de conhecer as outras. Porque a primeira que você vai, você entende o processo, é legal, você aprendeu como é que faz cerveja. Aí, na segunda, é o processo. Não pode ser, tem que ser a história do dono, tem que ter alguma coisa diferente para a pessoa querer. E aí, a hora que ela completa... Então, acho que alguma coisa que traz benefício para as pessoas se indicarem, sei lá, às vezes até com gamification, você consegue fazer com que a pessoa vai coletando coisas... com realidade aumentada e vai ganhando bônus. Acho que dá para pensar. Tem o Curiti Game, né? Lá. Tem. Acho que alguma coisa assim, acho que também combina. Obrigada. Perguntas? Você vai. Falando aqui. Obrigado, Marta. Encerramos, Obrigada, então. gente. Queria que você Obrigada desse um pela aplauso bem atenção. forte.